digital, ou como você vender o seu produto na sua página de venda. E agora a gente vai entrar mais especificamente nos tipos de iscas digitais. Quais são os tipos? O mais comum, que a gente mais vê, é o e-book. Geralmente é um mini e-book, né? Você vai criar um e-book com um bom design, com poucas páginas. Aí você pode pesquisar uma dúvida comum no seu nicho, ou alguma coisa muito diferente que foi falado anteriormente. Você pode usar para fazer seu e-book o Word. Você consegue um recurso do Word, você consegue fazer uma boa parte desse e-book. Dá para fazer muita coisa hoje em dia. Como a gente mostrou no nosso curso aqui, vai ter como você converter um Word PDF, PowerPoint PDF e vice-versa. Então a gente vai mostrar alguns aplicativos e sites que convertem. Então você pode usar esse conhecimento para criar um e-book. Então, assim, é possível fazer um e-book tanto no PowerPoint como no Word, ou fazer no Canva e outros sites que você consegue fazer um e-book. Se você tiver um conhecimento mínimo, você consegue criar um e-book nesses locais. Um outro que a gente falou é o passo a passo de uma ação. Então, assim, você pode colocar um vídeo, uma imagem, um texto sobre X passos de como elaborar um procedimento. Isso é muito interessante, passo a passo, método, fluxograma, principalmente tantos passos para como elaborar um POP, uma coisa na área de saúde é muito interessante, como elaborar um manual na área de saúde é muito interessante, como elaborar um protocolo clínico de enfermagem, o médico, X passos para abrir. Então, a questão de falar de passos é muito atrativo para criar uma isca digital. Uma outra coisa também que é interessante com a isca digital, aí você vai falar sobre um conteúdo específico, por exemplo, carrinho de emergência, quem é do SAMU conferir a ambulância, o checklist para conferir a ambulância, para fazer o kit de intubação. Então, assim, existem várias possibilidades de você criar checklists para você facilitar o seu processo de trabalho. Então é uma coisa que é muito interessante. As pessoas tendem a ter interesse que você forneça uma isca digital fazendo sobre um checklist, uma coisa muito comum que vai otimizar e melhorar a questão da verificação, a verificação da facilidade visual de identificar. Então, assim, o checklist é uma coisa muito interessante. Então, assim, as vantagens: realização de inspeções que devem ser registradas, né? Como eu já falei, exame ou análise de localização dos efeitos ou falta de uma coisa, então ele te ajuda nisso, tanto no registro como identificação de defeitos ou falta, verificação e análise de operações, né? Coleta de dados para análise futuras, então o checklist também é importante para isso. Na verdade, qualquer área do conhecimento, o checklist é muito interessante, que otimiza, facilita, evita você esquecer de conferir tal coisa. Então, o checklist é muito interessante. Você pode usar para várias coisas, né, do conhecimento, várias áreas do conhecimento, em várias partes do processo de trabalho. Então, é muito interessante. Então, você pode usar para controlar uma coisa, para medir uma coisa, verificar uma coisa. Então, assim, é muito interessante. Uma coisa muito interessante também seria, você pode usar checklist para fazer, que é muito comum, né? Até a forma de preencher em alguns programas do Ministério, funciona uma ideia checklist, o que você tem que colocar naqueles campos. Por exemplo, para fazer critérios de conformidade, não conformidade, frequência que deve ocorrer uma inspeção, frequência de verificação, quem faz as tarefas e as verificações. Então, assim, o checklist é uma coisa assim que você tem muita. Você que já tem a intenção desse curso, você aproveitar o seu conhecimento que você tem na enfermagem ou na saúde para criar produtos, você pode usar checklist como uma forma muito interessante de atrair para a isca digital para o seu negócio. Então, assim, você consegue fazer facilmente um checklist que pode trazer muitas pessoas para a sua página ou para o seu site.
outra coisa é o fluxograma, né? O fluxograma é a representação gráfica da sequência das etapas de um processo. Isso ajuda muito. Você chama muita atenção. Você vê escrito fluxograma, você tem uma tendência a querer ver, né? Geralmente está facilitando alguma coisa, a visualização e compreensão de alguma coisa, né? Não é à toa que é muito usado. Então você pode usar para definir processo que será representado, definir o escopo do projeto, levantar as atividades, desenhar com símbolos. Então assim, os símbolos têm o seu significado. Então assim, é muito interessante, facilita muito. Quais são os tipos mais comuns? Diagrama de blocos, fluxograma de processo simples, fluxograma funcional, fluxograma vertical. Você pode usar para várias coisas, para fazer diagnóstico de doenças, diagnóstico de exames, especialidade, processo de trabalho, como funciona determinada coisa. Então, o fluxograma ajuda bastante. Por exemplo, na saúde é muito comum fluxogramas para uma doença nova, um fluxo novo no seu ambiente de trabalho, ou você que trabalha na área pública, que você recebe muito fluxograma de Secretaria de Saúde, dos hospitais também, quando eles querem colocar uma nova rotina de trabalho, eles colocam geralmente fluxograma que facilita a compreensão total de quem o executou, né? Então é muito interessante. O mapa mental é uma coisa muito interessante para você colocar como isca digital. Aí o mapa mental é mais usado mesmo para conceitos abstratos, né? É muito usado para isso. Então, assim, é uma forma de você fazer uma isca digital muito interessante para quem, por exemplo, você que é professor, você fazer mapa mental é muito interessante para você facilitar a memorização a partir dos conceitos visuais, né? E simplificação. O mapa mental é muito interessante. Por exemplo, os antihipertensivos mais comuns a ser usado na atenção básica. O mapa mental é muito interessante. Falar sobre uma doença. Usar o mapa mental para falar como funciona todo o processo de diagnóstico do exame, dos exames laboratoriais, tratamento, prognóstico, mapa mental de uma doença é muito interessante. De um conceito, né? Também de uma área do conhecimento, fazer um mapa mental também é interessante. Então, você da sua área que você atua, facilmente você consegue criar um mapa mental sobre algum tema específico, que fala tudo sobre aquele tema. Então, o mapa mental, a vantagem dele é que ele substitui palavras por imagens, por símbolos, e que dá uma visão geral também do assunto. Então, assim, o mapa mental é muito interessante, mas geralmente é mais usado para conceitos abstratos, né? Mas é interessante. Ou conceitos muito grandes que você só quer revisar, pontuar algumas coisas. Então, o mapa mental na saúde é muito interessante também. Ela ajuda a trabalhar os dois lados, né? O visual, a escrita, os símbolos no cérebro. É um método eficaz, melhorando a memória e a compreensão através da representação visual, porque o nosso cérebro aprende muito mais por imagens, por atalhos, do que provavelmente textos, né? Palavras. Então é interessante. Desenvolve em melhor concentração, absorção, lida melhor com o excesso de informação, porque um texto, muitas vezes você consegue resumir pelo mapa mental 20 páginas em uma página, só com tópicos, porque assim, muitas vezes a pessoa já tem aquele conhecimento, ela quer somente ver se está faltando alguma coisa que ela não fez, ou relembrar algum conceito. Ela vê uma palavra e lembra o conceito todo. Muitas vezes os textos você explica conceitos. Então, assim, o mapa mental geralmente vai ser usado para uma coisa que já é conhecida, como uma doença, todo o aspecto da doença, de um processo de trabalho, e a pessoa só quer relembrar. Então, assim, com a imagem, com símbolos, então ajuda bastante. Estudo de caso, né? É bem interessante você usar 10 casos de ABC no pré-hospitalar. Estudo de caso, colocar uma isca digital assim, é uma coisa que chama muita atenção, porque a pessoa vai querer ver tanto a questão teórica do estudo de caso, como a questão que, por exemplo,
você coloca o estudo de caso com 10 casos e vai falar sobre o processo de enfermagem, nesses 10 casos de AVC. Então é interessante o estudo de casos assim, que você mostra a história, mostra os dados objetivos, subjetivos e o diagnóstico e o tratamento. No caso, seria também o processo de enfermagem, você poderia usar como uma isca digital. Estudo de caso, falando sobre uma doença X, usando o processo de enfermagem. Então, é uma coisa interessante. Você pode usar sobre cuidado específico, estudo de caso sobre cuidados específicos, como ostomia, cuidados com a hemadura e por aí vai. Então, assim, é muito interessante o uso do estudo de caso. Infográfico, né, é um conteúdo explicativo que une informações escritas e visuais, transmitindo dados e conceitos de forma fácil. Isso garante o entendimento do leitor mesmo em temas complexos. Na verdade, o infográfico realmente é mais para temas complexos, né? Porque temas que você já domina, o mapa mental te ajuda. Então, o infográfico é muito interessante para dados estatísticos, né? É muito interessante para conceitos muito abstratos que é novo para o leitor ou que não é totalmente compreendido facilmente. Então, assim, um infográfico ajuda bastante. Mas ele trabalha muito com dados, né? O interessante dentro do infográfico seria dados objetivos que muitas vezes é difícil de compreensão. E você pode usar com TT, ilustração, você pode usar no infográficos, mas o mais comum você vê é gráfico, mas não é só gráficos, você pode usar sons, ícones e outros. Às vezes. Então, uma outra isca digital seria os PDFs, que são mais comuns, né? É um livro, é um e-book, é o mais comum. Diferente de livro didático, livro de desenvolvimento, ou livro de desenvolvimento pessoal, né? Chamados autoajuda. Então, você pode usar esses PDFs para ser isca digital. É fácil download, leve, como já foi falado. Você pode usar temas específicos de uma área para você atrair mais pessoas. Se você coloca PDF de temas muito genéricos, dificilmente você vai conseguir. Mas uma área e um público também, a questão da relação à área e o público é importante. Uma revista muito famosa esperta que a pessoa deixa o e-mail, um autor, né, deixa o e-mail a troco desse artigo. Então, assim, geralmente são nichos mais específicos, né? Para você conseguir a pessoa deixar o e-mail é mais específico. Mas também é uma forma. Então, mas de longe o PDF e os vídeos são a forma melhor para a isca digital. O vídeo, você vai usar como digital um vídeo geralmente pequeno, né? Uma coisa que chama muito mini curso, né? Nesse mini curso, você, além de dar o conteúdo, você pode dividir em partes, né? Que trabalha o conteúdo geral, que fala sobre você, sua autoridade, seu conhecimento, sua prova social. É muito comum quando as pessoas dão vídeo como isca digital, elas trabalham isso, fala um tema geral e aproveita e coloca, mostra quem é ela, como é a prova social, a prova científica e outras coisas, oferece um produto dela, né? E geralmente faz um CTA nesse vídeo para a pessoa comprar. No YouTube é muito comum isso, a pessoa faz um vídeo teoricamente de tema geral e acaba que ela oferece o seu produto, o seu serviço durante o curso ou no final do curso, né? No caso, ou o vídeo.